Boa tarde, tudo bom? Espero que tenham tido uma boa manhã de domingo aí. Tive uma manhã maravilhosa, tá? Domingo como de praxe, aulinha, aulão, aula. Aula hoje, vamos continuar no papo do order block, tá? Nada complexo, bem fácil. Vocês puderam ver que pelos candles ali é bem fácil identificar o order block, né? Mas todo padrão, aquele ali é um order block válido? Não. E aí vamos falar de três acontecimentos, tá? Ah, que vão validar, que vão deixar mais forte, que vão deixar melhor esse order block, tá? A ideia é o que? A ideia é aparecer um order block e vou entrar? Não, não é bem assim. Uma entrada no mercado ela precisa de contexto, tá? Uma abertura de posição no mercado precisa de contexto. E o order block é um ponto de entrada? Não. Ele faz parte do contexto, né? Aí, aonde que foi deixado esse order block, o que que vai acontecer depois dele é muito importante. Talvez mais importante até que o order block em si, né? Então tá, vamos lá pro material didático. Que deixa um order block melhor? Serão três os acontecimentos que vamos levar em consideração nessa aula: limpa de liquidez, ineficiência e mitigação. Esses três acontecimentos são que vamos procurar no dia a dia dos mercados para validar o bloco e pensarmos em talvez abrir uma posição no bloco. Iremos observar eles nesta mesma ordem. Identificaremos a liquidez, caso o preço faça limpa, veremos se ele deixou ou não um bloco após a limpa. Se ele deixar, procuraremos visualizar se ele deixou alguma ineficiência para ser fechada. Se sim, então procuraremos visualizar uma mitigação. E se ele mitigar, então, na mitigação, abriremos uma posição em cima de algum gatilho de entrada. Tá? A gente vai estar observando aí três principais liquidez, não sei como é que é melhor dito. Melhores liquidez, eu acho, já é uma palavra no plural, né? Tá, vamos identificar liquidez aqui. Aqui pode ser no euro. Tudo que é ativo funciona, tá, pessoal? Não é um mais que o outro, menos que o outro. Funciona em tudo que é ativo. Vamos dizer que nesse mês está funcionando mais em criptomoedas, mês que vem mais em forex e depois em mercados. Enfim, ó, como vocês podem ver, do dia 13 até hoje a gente está com um movimento bem lateral, tá? Aqui no nessa paridade de moeda euro-dólar aqui, ó. Facilmente a gente identifica um suporte, tá, pessoal? Ah, muito fácil, tá? Tá aqui ele, ó. Beleza? E facilmente a gente identifica uma resistência que está sendo, que foi, né, rompida já nesse movimento aqui no gráfico de 15 minutos. Pessoal, a gente tem liquidez em cima e embaixo. O que é interessante em cima? Tá? Se a gente busca por uma captura de liquidez, que eu não buscaria aqui em cima, que passasse dessa região, né? Porque a liquidez aqui de cima ela já foi já capturada e gerou esse movimento de baixa aqui, né? Ela foi capturada, ó, e gerou esse movimento de baixa aqui, ó. Tá? Então, liquidez intacta é a de suporte aqui. Esse suporte ele não funciona só como uma liquidez de fundo elevado, tá? Ela vai funcionar também como uma liquidez de BOS, ó. Faz 1, 2, 3.
tá? O que deixa mais forte ainda essa liquidez aqui é muito boa para estar comprando, tá? A partir de que o preço vinha aqui, capturar a liquidez, tá? Deixar um order block aqui no pé, né? O preço voltar nela e aqui nessa região aqui, ó, gerar algum gatilho de entrada dentro do operacional de vocês, tá? Um gatilho comprador, né? Então aqui, ligeirinho, mesmo exemplo, duas liquidez, tá? A de fundo nivelado, uma liquidez bem defasada que seria de topos nivelados, né? Que seria essa região aqui, ó. Tá? Toda essa região aqui, ó. Pode ver que daqui para baixo ele nivela topos, né? Porém, ela já foi capturada essa liquidez, né? Então, né? Meio complicado. E aí, se a gente for diminuindo o tempo gráfico, vamos botar lá no minuto lá, pessoal, tá? A gente estava no 15, vamos dizer que a gente usou o 15 como macro, tá? E naquele 15 minutos a gente identificou uma boa liquidez ali para estar fazendo até um swing trade, né? Tá dando uma entrada no micro, mas esperando um risco retorno grande aí, né? Um risco pequeno para um retorno enorme, né? Então, se visitar lá embaixo, lá, né? A gente sabe que a tendência é entrar uma pressão de compra, uma pressão de demanda muito grande, né? E aqui no intraday, aqui, ó, a gente tem uma tendência de baixa, tá? E em cima de cada um, aqui tem também, ó, em cima de cada um desses topinhos aqui, ó, a gente tem liquidez, tá? Porque ele faz o quê? Um BOS numa tendência de baixa. Então a gente tem liquidez do BOS, que para mim é a melhor liquidez que tem, tá? Ó, BOS é isso aqui, ó. 1, 2, 3, renovou a mínima. 1, 2, 3, renovou a mínima e fez um topo depois de renovar a mínima. 1, 2, 3. Ele renova a mínima, toda vez que ele renova a mínima, o topo anterior à renovação de mínima é um topo de liquidez. Uma tendência de baixa, né? Uma tendência de alta. Eu vou ter liquidez onde? Nos fundos. Tá? Aqui eu tenho liquidez. Aqui eu tenho liquidez. E aqui eu tenho liquidez. Beleza? Ah, mas 3 topos de liquidez, eu espero confirmação onde? Cara, tu observa e vê onde é que vai rolar essa confirmação, entendeu? Ah, mas eu quero cravar um pouco mais, coisa e tal. Parará, brurum. Ah, tu quer dar uma cravada mais no movimento, quer dar uma adivinhada melhor? Puxa o perfil lá de volume, o volume profile, bota do começo da baixa lá, ó. Vou botar lá em cima, lá, o começo do movimento da baixa, de baixa, tá? Ao fim dele, tá? A zona de valor tá para aqui para cima, ó, lá do comecinho dele, lá. Se eu botar um pouco mais abaixo ali, ó, depois da onde foi deixado o order block, vou colocar aqui, ó, onde mitigou o bloco ali, ó. Aí
a gente tem essas duas liquidez aqui propícias a entrar uma oferta melhor, né? Ah, mas o ativo tá em tendência de alta lá no macro, lá, se botar no diário, esse cara não para de subir no diário lá, olha só. Olha só quem é esse cara no diário aqui. No diário esse cara tá subindo. O que eu quero vendendo? Vender contra a tendência, né? Cara, se tu sabe que tem essa liquidez, já lucrei muito em trade assim, tá, pessoal? Eu sei que tem a liquidez embaixo aqui, ó, tá? O ativo é comprador, né? Tá? A tendência é compradora. Eu sei que tem a liquidez aqui embaixo aqui, que a possibilidade dele capturar essa liquidez é muito grande. E aí ele vai lá, captura uma liquidez micro, que é vendedora, ele faz uma confirmação bonita, ele deixa ineficiência, ele mitiga o bloco, ele faz uma. Ele, ele monta uma estrutura de continuidade muito linda ali. E, e aí eu vou deixar de entrar na oportunidade, porque lá no diário lá o ativo é altista. Não. Eu só não vou querer um risco retorno de 20 para 1, né? Não vou querer fazer swing trade nisso aqui. Eu vou fazer um day tradezinho ali, né? 3 para 1, né? A hora que der 3 vezes o meu risco ali, eu fecho a operação, né? Fecho a operação e fico esperando o término dessa captura de liquidez aqui embaixo. E aí ele me dá uma confirmação de que ele vai subir e aí eu entro na confirmação, entendeu? Isso pode acontecer talvez até no mesmo dia, comum, assim, essa situação assim, o preço coladinho ali na suporte já é uma de tempo, tá? Tem cara de reacumulação, então daqui a um pouco no mesmo dia eu faço um trade vendedor e lucro e no mesmo dia eu faço um trade comprador e lucro, tá? Então, liquidez é isso aí. O outro tipo de liquidez, pessoal, tá? Vou ver se eu acho aqui no diário mesmo, ó. É essa aqui, ó, que não é muito boa, tá? Mas, às vezes respeita, ó. 1, 2, 3, puxa para baixo, puxa para cima. Tá? Vou mostrar para vocês aqui no material didático, que é mais fácil. O primeiro ponto que vai deixar um OB melhor é a limpa de liquidez. A limpa de liquidez pode ser feita em choque, em BOS ou em topos de fundos nivelados. Eu mostrei para vocês o BOS e topos de fundos nivelados, né? Que para mim as melhores que tem e muitas vezes ocorrem onde ocorre topo e fundo nivelado, muitas vezes vem já de um BOS anterior, né? O topo e o fundo nivelado começa com BOS, muitas das vezes, né? A primeira limpa que vamos falar é a limpa de liquidez em um choque macro. Porque macro que o, a liquidez do choque já não é muito boa. Aí tu vai pegar um choque lá de 1 minuto, lá bem pequenininho, esperar que o preço limpe aquela liquidez e respeite, complicado, né? Então, normalmente o tempo gráfico menor, normalmente não, o tempo gráfico menor respeita o tempo gráfico maior, né? E, e então vamos, na hora que a gente for marcar um choque em, em prol de encontrar liquidez para estar dando uma entrada aí, vamos marcar um choque macro, né? Um choque do 15 para cima ali, né? Essa não é a melhor limpa de liquidez que podemos visualizar, porém veremos no mercado em determinados contextos o preço respeitar a limpa e deixar um order block após a limpa, tá? O choque é isso aqui, né, pessoal? O preço vinha caindo, né? E aí rompe o topo de baixo anterior, né? E aí deixa a liquidez no fundo lá, ó. Ele vai estar deixando a liquidez aqui, ó. O preço vinha caindo lá, né? Aí chegou no fundo, fez o choque, deixou a liquidez aqui, ó.
Aí depois o preço volta para capturar essa liquidez. Quando ele captura essa liquidez, ele deixa um OB. Por que não é tão interessante também o choque? Porque o próprio contexto de choque é de giro de sentimento do mercado, né? E se o mercado gira o sentimento, ele não vai romper depois daquela mínima ou aquela máxima. No caso aqui de uma tendência de alta, né? Por isso que, né, não faz muito sentido, mas acontece. Acontece também, tem liquidez e acontece. O preço vinha subindo, né? E aí ele, aqui nesse ponto, ele gira o sentimento dele, ele vira de um mercado altista para um mercado baixista, né? E aí ficou a liquidez pendente aqui. A probabilidade do mercado voltar aqui, se realmente foi aqui o giro de sentimento do mercado, é bem baixa. O que acontece? Muitas vezes é um choque falso, né? Ele faz um choque ali, né? E aí o mercado cai, né? Com aquele choque. Mas não era o choque do choque do choque. Aí ele vai lá e faz outro choque, né? E aí esse sim, esse choque aqui, onde ficou esse OB aqui, ó. Esse é o giro de sentimento verdadeiro. Esse choque aqui, ó, funcionou como indução, inducement. Entende? Por isso essa liquidez não é tão interessante, né? Mas em alguns momentos ela vai funcionar. A segunda limpa de liquidez que vamos falar é a limpa em BOS. Esta limpa de liquidez comumente deixa um order block. A liquidez da estrutura de BOS é por si só melhor que a do choque e por isso é mais comum visualizarmos no dia a dia dos mercados o preço limpando esta liquidez e posteriormente deixando um order block. Que é o que a gente viu, né? O mercado vem em tendência ali. Muito linda a minha tendência, né? Maravilhosa. E aqui, nesses fundos de tendência de alta, esse aqui a gente não tem, né? Porque ainda não renovou. Esse aqui não. Mas aqui nesses fundos aqui a gente tem liquidez. O mercado retornando aqui. Aqui vai ficar um order block, né? A gente vai verificar uma ineficiência. E se o mercado voltar para mitigar na zona do order block lá, né? A gente vai procurar um gatilho de entrada, que no meu é estrutura de continuidade. No meu caso. Aqui tendência de baixa, né? BOS deixou liquidez, volta para capturar essa liquidez, faz a limpa de liquidez, né? Deixa um OB no pé da limpa de liquidez. A terceira limpa de liquidez que vamos falar é a limpa de liquidez em topos ou fundos nivelados. Regularmente vemos em estruturas de Wyckoff topos e fundos nivelados. Tem, assim como o BOS, uma ótima liquidez, por isso, após o preço capturar essa liquidez, normalmente é deixado um order block forte na maioria das vezes, que é o que a gente cogitou ali, a possibilidade ali no ativo ali, né? Topos nivelados, mercado vem capturar, deixa um AB. Fundos nivelados, mercado vem capturar, deixa um order block. Tá, mas o que é a ineficiência, que é a segunda coisa que a gente vai procurar? Tá, a primeira coisa que a gente vai procurar. Vamos botar outro ativo aqui. Vamos botar o queridão. Cadê o queridão? Queridão. Não, o queridão tá aqui. Tá, vamos botar o queridão aqui. O queridão tá no diário, vamos botar em 15 minutos. Primeira coisa que a gente vai procurar, identificação de liquidez, né, tá? Aqui a gente tem liquidez macro, né? Fundos em tendência de alta. Fundos em tendência de alta. Fundos em tendência de alta. Ah, mas qual deles é o mais legal desses aqui?
Além do mais próximo, né, do preço, que seria esse cara aqui, né? E por essa região lateral que tem antes desse fundo de liquidez aqui, se a gente pegar o volume profile e puxar do pé do movimento até lá em cima, é bem provável que dê mais ou menos nele aqui, ó. Olha só ali, a região de valor aqui, ó. Ela começa no de baixo aqui, termina lá em cima lá. Então nesse caso aqui são esses dois aqui, ó. Esse aqui, né? Esse aqui e esse aqui, né? Essa zona de valor aqui é um imã para o preço, né? O preço tende a voltar, mas se fosse lá embaixo poderia bem ser, até a gente ver aqui grandes barras de volume aqui nesse aqui, ó. E a gente não tivesse muito volume ali em cima, a probabilidade do preço sair lá de cima lá e vir capturar a liquidez aqui embaixo desse cara aqui seria bem maior, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai identificar é liquidez, né? Primeira coisa, tá? Identificamos as liquidez bem macro ali, ó, e aí a gente dá um zoom no gráfico aqui, a gente pode estar identificando liquidezes menores, ó, tá? A gente tem uma tendência de baixa aqui, né? Vamos botar o perfil aqui, vamos ver. Ó, esse topo aqui é bem interessante, ó. Bem interessante. Aqui tem um order block que mitigou, que gerou toda essa movimentação, né? A gente pode até fazer assim, ó. A gente sabe que aqui eu já identifiquei um order block, né? Então, e a mitigação nele aqui, né? Eu vou puxar o volume profile do movimento de baixa a partir do momento que ele mitigou. Vamos ver o que eu tenho aqui. Eu tenho a zona de valor terminando aqui e umas barras de volume bem expressivas nessa região aqui, ó, tá? E essa região aqui tem a ver com esse topo aqui. Eu marcaria esse topo aqui, o último topo também. 1, 2, 3. Como ele não renova a mínima, aqui depois de deixar esse topo aqui, ele não renovou a mínima até chegar aqui, né? O que é válido é esse topo. Mas esse aqui também é, tá? Esse aqui também é. Ele renova a mínima lá, deixa esse topo, renova a mínima. Então esse topinho é válido. E tanto é que entra liquidez aqui, né? Daqui a pouco a gente bota lá nos 5 minutos. A gente vai estar procurando uma entrada aqui em cima desse movimento, né? Porque capturou a liquidez. Então a primeira coisa que a gente vai observar é a captura de liquidez. A segunda coisa que a gente vai observar é se foi deixado ineficiência, tá? Nesse caso aqui, não vejo uma ineficiência. Então, bem pelo contrário, movimento sem ineficiência nenhuma, tá, pessoal? Então já está fora de cogitação a gente entrar aqui, né? Não tem ineficiência. Tá? Então a gente procura liquidez, primeira coisa, achou liquidez, beleza, o preço capturou ela, show de bola. O que a gente procura depois de capturar? Ineficiência. Os blocos fortes ou de melhor qualidade, como quisermos falar, gerarão um desequilíbrio nos preços, como já vimos. O order block é uma causa, e esta causa vai gerar um efeito. Então, para que haja coerência, não só teórica, mas principalmente prática, é justo que se deixem ineficiências a serem fechadas.
Mas o que são as ineficiências? Nos exemplos ficará fácil de entender, mas são nada menos, nada mais que desequilíbrios, que nós visualizamos como subidas ou descidas do preço de forma bruscas. Candles sem pavios e spreads altos. Que bom, pessoal, um exemplo muito nítido de ineficiência, tá? Isso aqui, ó, o OB foi deixado ali, logo em sequência deixa essa ineficiência, tá? Não, olha só, daqui até aqui o preço deu uma pancada, sabe? Não ficou pavio nenhum para cá, não ficou pavio nenhum para cá, sabe? É isso aqui, ó. Os pavios vêm até aqui e depois até aqui. Essa ineficiência tende a ser fechada e muitas vezes não ocorre mitigação no bloco. Ela simplesmente fecha, mitiga, fecha a ineficiência lá, tá? E não vai até o bloco o preço. É muito ruim isso. Cara, se a ineficiência está no pé do bloco, aqui não chega a ser bem no pé do bloco, né? Mas está bem pertinho do bloco aqui, né? Da onde eu considerei o bloco. Poderia muito bem considerar o bloco aqui, ó. Quer ver? Poderia muito bem considerar o bloco aqui, ó. E aí o preço vai estar, a ineficiência está mais perto ainda do bloco. Olha só o espacinho, muito pequeno. E aí o preço mitiga a ineficiência, fecha a ineficiência lá e pau para baixo. E ainda deixa uma estrutura de continuidade ali. Eu vou deixar de entrar porque ele não andou isso aqui assim. Eu vou entrar, vou aceitar o risco. Ainda mais se o contexto aqui para trás, que nem aqui a gente tem um bloco de baixa, né? Se o contexto é todo baixista, o preço vem caindo faz horas já, e aí ele dá essa corrigidinha aqui só, cara, eu vou entrar rasgando, não quero nem saber, entendeu? Capturou liquidez, ó, liquidez de topo, de um BOS, numa tendência de baixa, aí ele volta todo agarrado, aí quando chega perto da liquidez, vrau, pra cima. E aí deixa um bloco, cai, deixa ineficiência. Cara, se ele apresentar uma estrutura de continuidade para mim ali, eu vou entrar, vou abrir a operação, vou colocar o stop onde eu tenho que colocar, vou colocar o alvo onde eu tenho que colocar e vou tomar um cafezinho preto. Não vou nem ver isso aqui andar. Entendeu? Sem medo nenhum. Porque eu sei que a probabilidade de dar certo, de eu estar na cozinha tomando um cafezinho e o computador gritar stop gain disparado é muito alto. 80, 90%. Entendeu? Vou entrar bem tranquilo. Mesmo sem mitigação do bloco, tá? Porque ele fechou uma baita de uma ineficiência depois de um bloco forte, de uma captura de liquidez bonita, tá? Um movimento totalmente manipulado, olha só. Sobe muito forte e desce mais forte ainda. Entendeu? Mas ineficiência é isso aqui, ó, tá? É essa puxada forte, tanto para baixo quanto para cima, que o candle anterior, o pavio do candle anterior e o pavio do candle posterior não cobrem esse movimento forte, fica um buraco aqui, ó. Entendeu? E esse buraco é ineficiência, o nome. Aqui, outro exemplo de ineficiência, tá? Bloco aqui embaixo, né? Captura de liquidez, bloco no pé da captura, aí acontece essa baita ineficiência aqui, tá? O preço vem fechar ela. Se ele gerar um gatilho de entrada aqui, eu vou entrar, tá? Vamos dizer que tenha gerado um gatilhozinho com stop aqui e entrada aqui. Pô, esse movimento que deu muito mais de 3 para 1 já, tá? Mas depois ele faz uma coisa melhor ainda, tá? Ele desenvolve, vem agarradinho, chega perto do bloco, dá mais uma subida e depois desce de novo e aí ele mitiga o bloco. E aqui ele me dá um gatilho de entrada. Aqui eu vou entrar e vou lá pra cozinha tomar um cafezinho e não vou nem ver isso aqui andar. Entendeu?
que a probabilidade é grande, muito grande. Ineficiência de novo, tá? Essa aqui, preço deixa o AB, já deixa a ineficiência também e posteriormente vai lá e fecha a ineficiência, tá? Tendência de alta, a gente tem liquidez nos fundos, ele captura a primeira liquidez ali, onde provavelmente existe maior concentração de negociação. Por essas liquidez aqui está muito perto uma da outra, tá? Se aqui, por exemplo, tivesse um volume de negociação maior e o preço viesse aqui, eu cogitaria ainda que ele viesse aqui embaixo, aqui, capturar essa liquidez. Mesmo se ele deixar uma ineficiência aqui e daqui um pouco voltar aqui e deixar uma confirmação muito bonita, eu ainda vou ficar com o pé meio atrás. De repente eu entro, mas vou ficar com o pé meio atrás porque o volume aqui está muito grande, né? E aí o preço tende a negociar de novo, onde ele já foi negociado bastante, né? Então a ineficiência é isso, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui achar mais um exemplo aqui. Ó, daqui até aqui a gente tem ineficiência. Veja aqui, pavio do candle anterior só vem até aqui. Para cima nem tem pavio, tem só um micro candlezinho de alta ali. Aqui é a mesma coisa, ó. Normalmente a gente procura candles grandes, né? Ó, pavio do candle anterior, pavio do candle seguinte. Aí depois, claro, ele vai lá e fecha, né? Mas depois aqui a gente já tem mais uma ineficiência, ó. Não, nem vou considerar aquilo como. Vamos ver um movimento forte aqui. Aqui, ó. Ó. Ineficiência. Tá? O preço caiu bruscamente e depois não voltou para negociar naquela região. Olha só que legal. A gente tem uma ineficiência, aí a gente tem liquidez de topo, tá? O preço vai lá, cai, o preço está subindo, a probabilidade dele vir capturar essa liquidez e fechar essa ineficiência que passou, deixa eu ver quanto tempo aqui, ó, das 2h45 ao meio-dia, 10 horas sem fechar essa ineficiência, tá? Aí ele deixa um topo de liquidez, a probabilidade dele vir aqui capturar e fechar essa ineficiência é grande. E aí depois ele ainda deixa um order block como consequência, né? Deixa um order block como consequência, onde a gente não vê uma ineficiência tão interessante, né? Porém, vai lá e mitiga o bloco. Dá uma mitigada no bloco lá, bem bonita lá, ó. Cara, se aqui gerar uma confirmação legal, e vou dizer para ti que gera, ó, a estrutura de continuidade aqui, ó. Estrutura de continuidade, ó. Tá? Não voltou para testar ela, né? Mas aqui no rompimento dela mesmo, ó, 0,18%, isso aqui tá barato pra caramba. Aqui no rompimento já gera uma entrada. Vamos ver.
3,35 de risco-retorno. Ela sobe aqui em cima, tá? Para testar a estrutura de continuidade. Não estopa se eu continuo com o stop aqui em cima. E ainda com o passar do tempo, tá gerando 5,45 de retorno em relação ao risco. Tenho certeza aí que quem participa aí da mesma comunidade que eu, do mesmo mentor que eu, abriu um trade vendido aqui. Com certeza. Que dia foi isso? 3 de maio, ontem. Com certeza. Tá? É isso aqui que eu procuro. Uma estruturazinha de continuidade depois de mitigar o bloco, tá? A mitigação foi aqui. Não teve uma ineficiência forte, mas teve uma mitigação no bloco, beleza? E depois gerou uma estrutura de continuidade bem bonita. Então, trade muito lindo, maravilhoso esse aqui. Risco bem pequenininho, tudo que eu gosto de ver. Mitigação, já que nós estamos falando bastante de mitigação, né? Mitigação para cá e mitigação para lá. A mitigação é um movimento institucional que o institucional faz uso para zerar posições abertas no lucro, na maioria das vezes para deixar um bloco comprador, ele tem que vender antes. Depois de deixar o bloco comprador e o preço subir, as vendas feitas antes de deixar o bloco agora estão lhe causando prejuízo. Então ele volta o preço até o bloco e desfaz as posições vendidas. Desfazendo suas vendas, automaticamente o preço volta a subir. E como ele lucrou na venda e o preço retornou a uma região que ele considera barata, muitas vezes ainda abre mais posições compradoras. É na mitigação que procuramos em um tempo gráfico de 1 minuto, 5 minutos ou até 15 minutos no gatilho de entrada e abrimos uma posição junto com o interesse institucional. O que significa tudo isso, pessoal? Que eu acho que tem um exemplozinho de mitigação. Eu acho que até aquele exemplo que a gente estava vendo ali, né? Acho que é assim. Preço captura liquidez, deixa o bloco, desenvolve um pouco, volta para mitigar, desenvolve mais ainda. O que eu tentei explicar ali, pessoal? O que eu tentei explicar é isso aqui, ó. Institucional vem vendendo lá, né? Vem vendendo. Aqui ele compra, ó. Aí, nesse meio de venda aqui e venda ali, ficou uma ineficiência aqui, né? Aqui, ó, nessa região ficou uma ineficiência, né? O que ele faz? Aqui o institucional vai comprar, ó. Tá? O preço chegar aqui. Aí aqui ele vai vender, né? Aí o preço chegou aqui. Aí aqui ele vai comprar de novo, tá? E tudo isso ele tá ganhando lucro, né? Comprando e vendendo. Ó, comprou barato, vendeu caro, comprou barato. Só que aqui o que ele faz? Ele faz uma compra um pouco maior que o normal, ó. Tanto é, vamos dizer que essa compra aqui tenha levado o preço até aqui, ó. Aí aqui, ó, ele compra ainda mais um pouco. Para quê? Capturar essa liquidez e fechar essa ineficiência, né? Aí o preço vem até aqui em cima. Ele vende. Tá? O que acontece? Na maioria das vezes, como ele comprou mais do que ele deveria para levar esse preço até lá em cima, fica alguma posição aberta em venda, né? Em compra, quer dizer, ele comprou um pouco mais aqui, né? Que ele comprou um pouco mais. E aí ele vende aqui em cima as posições compradas dele, né? E de repente ainda fica mais um pouco de posição comprada. Aí ele leva o preço mais para baixo aqui. Aí aqui ele compra de novo para levar o preço até essa região aqui, onde ocorre a mitigação, né? E ele, além dele vender essas posições aqui, e na verdade até
ele vai zerar essas posições compradoras aqui primeiro, porque vocês podem ver que a mitigação vai ocorrer em um nível de preço que, se ele vender essas posições compradas daqui a aqui, ele ainda está no lucro. Ele tem um lucrinho ali, ó. Olha só como ele tem. Ah, mas é bem pouquinho, não interessa. É pouquinho, mas não é prejuízo. Ó, 0,12%. Tá excelente para o institucional isso aí. Faz 0,12% vezes um Bitcoin. Ah, é algumas doletinhas, né? No caso aqui é o Bitcoin. E aí ele desfaz aquelas posições compradoras aqui e depois ele ainda vende mais ainda essas outras posições compradoras. Daqui a um pouco ele vai vender mais ainda quando o preço vem. Compra um pouco aqui e depois vende, enfim. É um compra e vende onde ele só sai no lucro. E ele tem intenção de deixar order block, ele tem intenção de gerar mitigação, ele tem intenção. O institucional ele pensa assim, cara, eu vou deixar um ombro, cabeça, ombro lá para os traders operar ombro, cabeça, ombro, eu vou deixar lá uma estrutura de continuidade para o trader varejista operar uma estrutura de continuidade, tá ganhando junto comigo. Claro que não, óbvio que não, com certeza não. Ele só compra e vende e ganha. Em tudo que é ponta. Ganha na ponta compradora, ganha na ponta vendedora, ele só ganha, só ganha. Só que esses movimentos dele de compra e venda, e compra e venda, e compra e venda, ele ganha, 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 deixa pegadas do tamanho de pegadas de elefante, como já dizia Richard Demille Wyckoff. E aí a gente aproveita, né, essas pegadas de elefante que ele deixa. Se ele pudesse não deixar essas pegadas, eu tenho certeza que ele não deixaria. Mas ele deixa, né? E aí a gente aproveita. Né? Assim, é uma torneira de dinheiro que fica aberta ali. Errado tô eu se eu não botar um copo embaixo e pegar umas moedinhas pra mim também, entendeu? E é isso, tá, pessoal? Primeira coisa que a gente tem que identificar é captura de liquidez, né? Primeira coisa, captura de liquidez. A liquidez em si a gente tem que identificar, né? Onde é que está a liquidez? Cadê ela? Tá? Tá em choque macro, tá em BOS e tá em topo de fundo elevado. A gente vai lá e marca, né? O preço foi lá, deixou um OB. Ah, quais são os OBs? São os OBs que a gente viu na última aula, tá? Vai estar na playlist aí. O segundo vídeo da playlist aí, tá? Acho que são 5 tipos de OB que eu trago ali. Acho que são 4 ou 5 tipos de order block. Vou estar identificando ali um daqueles 4, 5 tipos, né? Bah, tá igualzinho ali, capturou liquidez, fez um daqueles tipos ali, tá? Beleza, show de bola. O que eu tenho que ver agora? Ineficiência, fez ineficiência, show de bola. Tá, o que eu quero ver agora? Mitigar o bloco. Ah, mitigou o bloco lá, gerou a estrutura de continuidade, gerou o gatilho de entrada que for, entendeu? Sei lá, um príncipe da Macedônia, sei lá, entendeu? O padrão de candle que vocês estão acostumados a ver e que vocês acham que é bom aí, quase tudo vai funcionar. Se acontecer depois desse contexto aí de captura de liquidez, gerar ineficiência, mitigar o order block, cara, qualquer um desses padrão gráfico aí de análise técnica básica da básica da básica da básica, os padrão gráfico que o japonês lá usava para dar entrada em gráfico de commodity agrícola, de que cada candle valia 3 meses do commodity lá, cara, até isso vai funcionar assim, se fizer o contexto todo antes, entendeu? Vai ser tão assertivo quanto talvez outro método? Não. Mas se fizer esse conceito, esse contexto aí, que vocês estão vendo aí na tela aí, que é captura de liquidez, ineficiência, depois de ineficiência, mitigar order block, cara, gatilho de entrada, qualquer gatilho de entrada vai funcionar, tá? Era isso, tá, pessoal? Um domingo maravilhoso aí para todo mundo, uma semana abençoada para todo mundo aí.
Obrigado por estarem aí assistindo. É de coração aí para quem quiser, né? Quem tiver curiosidade sobre o mercado, quem tiver curiosidade sobre alguns modos operantes aí do mercado financeiro, quem tiver curiosidade aí sobre uma transição de carreira, de seja ela qual for, para trader, tá aí o canal, tá? E é isso aí, façam um bom proveito, tá? E tudo de bom, é uma semana abençoada para vocês. Fiquem com Deus.